Boa noite. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu estou muito feliz de tê-los aqui. Estou muito animado. Você está sentindo a presença de Jesus nesse lugar ou só eu que estou sentindo? Você está sentindo mesmo? Então prepare-se, porque o melhor Deus deixa sempre para o final. É ou não é? Quero agradecer aos nossos queridos irmãos, Tiago e Gabi. Que privilégio tê-los aqui com toda essa galera. Vocês são incríveis. Será que a gente pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Eles entregaram tudo e um pouco mais ainda, hein? Vocês já fizeram o cardio da semana. Quem mais aí fez o cardio da semana? Eu perdi 2 quilos já. Vou ter que repor daqui a pouco, né, na janta. Glória a Deus. Queria agradecer também o nosso pastor, a nossa pastora. Tudo que nós estamos vivendo aqui é fruto de um sim, de uma obediência, de um comprometimento fora da curva. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui não é comum, não é normal, requer muito investimento, requer muita paixão, e eu quero muito reconhecê-los aqui. E eu gostaria de pedir para que você também aplaudisse a Jesus pela vida dos nossos pastores, porque certamente, irmão, isso é possível pelo sim e pela obediência deles. E eu estou muito feliz de tê-los, cada um de vocês aqui. Esse é só o primeiro dia, nós temos muita coisa para viver ainda. Eu nem vou falar muito sobre como vai ser os outros dias, porque o seu coração tem que estar aqui no agora. Porque o que Deus quer fazer, acredite em mim, você não vai conseguir sair desse auditório aqui sem antes receber uma visitação do Espírito Santo. E aqui a mensagem começa, tá? O Espírito Santo de Deus tem algo para derramar sobre mim e sobre você. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele não só vem em Atos capítulo 2, como nós conhecemos, como o tempo do Pentecoste. Ele não só visitou o seu povo, ele não só visitou a sua igreja ali. Você vai ver durante todo o ato dos apóstolos, a visitação do Espírito Santo, hora ou outra, ele desce, ele volta, ele vem e ele reveste o seu povo de autoridade, de unção. Ele reveste os seus para poder capacitá-los para a obra do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, o avivamento não é sobre emocionalismo. O avivamento, ele não é só uma palavra bonita. O avivamento é quando Deus resolve sacudir a terra, é quando Deus resolve sacudir os nossos corações, é quando Deus resolve sacudir a nossa cidade de Balneário Camboriú, é quando Deus resolve sacudir Santa Catarina, é quando Deus resolve sacudir o nosso Brasil, é quando Deus resolve sacudir as nações da terra com poder. Ele resolve sacudir com unção, um derramar, e ele vem para trazer aqueles que estavam mortos para a vida, para trazer aqueles que estavam perdidos para agora estarem achados e estarem no caminho que é Cristo. Irmão, confie em mim, ainda que tenha algum dos seus perdidos por aí, eu declaro e profetizo que o avivamento do Senhor vai alcançá-los. O avivamento não é só uma palavra bonita. O avivamento é aquilo que faz com que Deus saqueie o inferno. É como se ele entrasse literalmente lá e tirasse as pessoas à mão. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o avivamento não é só uma palavra bonita. Dá para colocar, por gentileza, em Lucas, no capítulo de número 24, a partir do 44. Quem gosta de Bíblia aí, diga eu. Quem é apaixonado por Jesus aí, diga eu. Vocês daqui da frente até o fundo, hoje, acredite, a porção que o Espírito Santo de Deus tem é para todos nós. Ainda que seja uma conferência focada para esses adolescentes, você não está aqui por algum acaso. Deus há de visitar cada um de vocês que estão aí. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler com vocês essa passagem e depois nós vamos voltar e vamos frisar os pontos que Deus tem para hoje. Você está comigo? Balança a mão aí para mim ver se você está vivo. Amém. Olha o que diz o versículo de número 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Quem que está falando aqui? Quem chuta? Mais alto? Então abriu-lhes o entendimento, repete comigo, entendimento, para compreender as escrituras. Versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Repita comigo assim: arrependimento.
Repita comigo assim: e a remissão dos pecados. Em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. Repete comigo: testemunhas. E eis que sobre vós, de novo, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual que é a promessa que Ele tem para conosco? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que interessante. Jesus aqui está nos últimos minutos dele em terra. Jesus aqui está nos últimos segundos dele em terra. Jesus, ele está nas suas últimas palavras em terra. Se você tivesse algum último período com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você treinou, que você capacitou, os pais que estão aqui, imagine você estar no último minuto de vida, estando junto com o seu filho. Você não vai falar qualquer coisa, você não vai fazer uma piada, fazer uma brincadeira, pelo contrário, você vai falar a coisa mais importante possível. Porque você entende que aquilo que você está falando há de se tornar uma lei, há de se tornar uma regra, e provavelmente ele vai lembrar disso mais do que qualquer outra coisa que um dia você tenha ensinado. Quem já viu na conclusão de uma palestra, de uma pregação, de uma aula, que o professor fala assim, ó, ou o aluno ouve dessa forma, dizendo assim, ó, o professor: veja, se você não entendeu nada dessa aula, preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou fazer um resumo final. Quem já ouviu essa expressão alguma vez, em alguma aula ou em alguma pregação? Por quê? Porque é o momento de você fechar com chave de ouro. É o momento de você concluir tudo aquilo que você fez. Jesus está concluindo aqui 33 anos de ministério. Veja, mesmo que o ministério dele tenha começado com os 30, acredite, antes Deus já estava preparando ele, já fazia parte do ministério de Jesus. Se você não pegou, eu vou te dizer, mesmo que você pareça que não está vivendo ainda o seu ministério como adolescente, você já está vivendo, porque está no processo também é estar no propósito. Está no processo já é estar no ministério. Ele já está preparando cada um de vocês. Ele está nos preparando para poder nos enviar. E quando Ele enviar, Ele vai só trazer para fora o que está dentro. Você está comigo? Diz um amém. Veja, agora é a conclusão de Jesus. Então Ele não vai falar qualquer coisa. Ele vai falar o que de fato é importante. Você está comigo aí, Gabriel? Qualquer momento que você sentir aí, você pega esse microfone e deixa Deus te usar. Hoje Deus vai bradar, Deus vai usar o worship, vai usar até o baterista hoje. Hoje o negócio tá forte então, hein? Vai usar até o baterista, eu sei, porque eu já fui um, viu? É terrível, brincadeira. Olha aqui pra mim, você tá comigo? Fala amém. Jesus está concluindo então, passando os últimos comandos aos discípulos. E eu quero analisar com você verso a verso. Quem está comigo diz amém. Primeiro, no versículo de número 45, ele vai te dizer o primeiro processo para o avivamento. Porque se você não entendeu quando a gente leu, ele acabou de passar o processo para nós vivermos um verdadeiro avivamento. Veja que o final desse verso, ele conclui dizendo sobre um derramar do Espírito Santo. Ele conclui dizendo sobre Atos capítulo de número 2. Ele conclui dizendo sobre um derramar do seu Espírito. Então o antes desse derramar, vem todo o processo até esse derramar. Você está comigo? Balança a mão aí. O primeiro que ele diz no capítulo de número 24, verso 45, é: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Perceba, Jesus estava caminhando 3 anos com esses discípulos, e esses discípulos não tinham compreensão nenhuma das Escrituras. Por isso que Jesus precisou abrir o entendimento desses, para que eles pudessem então entender. Vê? É possível você andar próximo de Jesus. É possível você andar na igreja e ainda assim não entender as Escrituras. Ainda assim não entender aquilo que está escrito. Ainda assim não entender aquilo que Ele está fazendo. É totalmente possível você estar aqui e não compreender o que Jesus está fazendo, achando que é mais um evento, achando que é mais uma conferência. Irmão, isso aqui não é para te entreter, isso aqui é para te avivar. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser avivado, pergunta para quê? Para sair daqui e avivar outros. Você está aí ou não está aí? Você está sendo avivado para sair daqui e avivar a outros.
Só que o primeiro passo para isso é ele abrir o seu entendimento das próprias Escrituras. Ele abriu o entendimento para que você possa compreender as Escrituras. E o compreender aqui não é compreender a letra, porque isso qualquer formação de teologia pode te ensinar. O entender aqui é entender o Espírito que está por detrás da letra, para que você possa entender até onde essa letra pode ir, para que você possa entender qual é o objetivo real de Deus. Olha aqui para mim. Se nós não tivermos entendimento das Escrituras, se nós não tivermos clareza das Escrituras, então o nosso avivamento se torna emocionalismo. Porque sem entendimento claro de que é de fato as Escrituras, nós vamos transformar tudo o que nós estamos vivendo em um apenas entretenimento. Nós vamos transformar o emocionalismo de tudo isso que nós estamos vivendo. E deixa eu te falar uma coisa muito poderosa: o emocionalismo não sustenta o avivamento. O emocionalismo não suporta o peso da glória do Senhor. O emocionalismo, ele te leva até a esquina, mas não te leva ao objetivo final. O emocionalismo pode te convencer por um tempo, mas não te transforma por completo. O emocionalismo não tem a capacidade de te transformar a ponto de você ser um antes e um depois. Se você lê as histórias dos grandes avivamentos que nós vimos no mundo presente, como eu vi alguns, como li alguns, né, como o País de Gales, por exemplo, que aconteceu lá com o Roberts, né, Evan Roberts, o nome dele, nome inglês, gente, pelo amor de Deus, esse povo tudo fala inglês, eu não consigo falar um nome em inglês. É Evan Roberts. Amém ou não amém? Deu para entender? Esse era um grande precursor de um avivamento que aconteceu no sul do País de Gales. Quem já ouviu falar sobre o País de Gales? Aí levanta a mão. Ó, vocês não faltaram na aula de geografia? Lá aconteceu um grande avivamento da parte de Deus, a tal ponto que os livros contam que do norte ao sul, do leste ao oeste, você conseguia ouvir louvores. Você tem noção que é você viver em um país que todo canto você consegue ouvir algum louvor? É isso que eles viviam. Eles viviam mais do que um emocional. Só que aconteceu um detalhe, pergunte qual. Esse que eu te falei, chamado Evan Roberts, ele sofreu algum tipo de trauma em suas emoções. E ele falou assim, ó, depois de alguns meses de avivamento: eu preciso me retirar, porque eu preciso me cuidar, para mim poder voltar com tudo e conseguir continuar com esse avivamento. Você está comigo? Diz um amém. Sabe o que aconteceu com esse avivamento? Acabou, nunca mais voltou. Pergunta, por quê? Porque se tornou apenas um emocional. A base clara das Escrituras já não estava mais estabelecida nesse avivamento. E agora entrou só o emocionalismo. E aí o inimigo consegue nos pegar, não mais como a gente via antigamente. Ou pode ver que hoje não é tão comum mais, não é tão mais clichê como era antigamente das pessoas endemoniar. Porque o que ele percebeu? Que nós colocamos a mão na cabeça aqui e expulsamos. Ele vai embora rápido. Agora, quando ele consegue atingir as nossas emoções, quando ele consegue atingir a nossa ansiedade, quando ele consegue perceber que ele consegue atingir a nossa depressão, atingir tantas e tantas emoções dentro de nós, que bagunça toda a nossa vida, a tal ponto de a gente fazer cessar um avivamento que tinha começado. Deixa eu te falar uma coisa: o avivamento precisa de uma revelação clara das Escrituras. O avivamento precisa de uma clareza das Escrituras. Pergunta por quê? Porque nós não seremos mais seres emocionais apenas. Nós seremos seres espirituais com clareza daquilo que Deus quer fazer na terra. Quando você tem compreensão do que Deus quer fazer, quando você tem compreensão das Escrituras, você entende pelo menos duas coisas. Primeiro, você entende qual é o plano universal de Deus e único de Deus. Esse plano universal é edificar o seu corpo. Esse plano universal é construir e edificar a sua igreja. Esse plano universal é edificar o seu filho em nós. Esse plano universal não é fazer várias igrejas apenas, é fazer de nós a igreja, é fazer de nós o corpo de Cristo. Esse é o plano de Deus, esse é o único plano de Deus. Deus não tem um plano de me enriquecer, Deus não tem um plano de me dar um carro novo, Deus não tem um plano de me dar uma casa nova, Deus não tem um plano de melhorar o meu futuro. O plano de Deus é fazer com que o seu filho cresça em mim. Você pode ver que até o glória diminuiu, mas fica tranquilo que ainda você vai compreender a segunda coisa. Pergunte qual é? Que aí é o seu propósito dentro do propósito de Deus. Agora você sai do plano universal e você vai para um plano individual, mas que tem tudo a ver com o plano universal. O tico e o teco bateu aí? Olha para quem está do seu lado e fala: você entendeu?
Ou tem que repetir para você? Olha para mim. No plano aonde Deus tem individual com cada um de nós, Ele pode dar uma casa nova, Ele pode dar um carro. Eu quero, manda em mim, Senhor, manda para nós. Quem quer receber também? Mas deixa eu te dizer uma coisa com muita sinceridade. O plano real dele é só edificar o seu filho em nós. E o meu e o seu propósito acontece dentro desse mesmo plano, alcançando esse mesmo alvo. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo de número 8, no verso 28, no verso de 29, que Ele nos predestinou para sermos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você recebeu um predestino, você foi marcado de antemão, antes da fundação do mundo, antes de Ele dizer assim, ó, haja luz. Ele já tinha te predestinado para ser como o filho dele. Ele já tinha te predestinado, Ele já tinha te visto com o olhar da eternidade e tinha te falado assim, Pedro, você vai ser como meu filho é. Júlia, você vai ser como meu filho é. Ele já tinha olhado para você, Lorena, e falado, você vai ser como meu filho é. Já tinha olhado para você, Giovana, e tinha dito, você vai ser como o meu filho é. Se você tiver clareza das escrituras, você vai entender esse plano de Deus. E você vai entender que o seu propósito está dentro desse propósito. Pergunte, por que isso é importante? Porque a gente tira o nosso ego de lado e entende que Deus não tem um compromisso só com o meu plano. Na verdade, Ele não tem um compromisso com o meu plano, Ele tem compromisso com o plano dEle. E se meu plano estiver dentro do plano dEle, Ele realiza todas as coisas. Você pegou ou não pegou? Você está comigo? Vamos para o segundo ponto? Está lá no capítulo de número 24 também, no verso 46, e diz assim, ó, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Quando nós entendemos as escrituras, nós estamos num processo de um avivamento. Ele vai sim nos fazer entender as escrituras. Essas escrituras vai nos levar ao plano universal de Deus, e esse plano vai nos levar a entender que primeiro, nós precisamos de arrependimento e remissão dos nossos pecados. O que isso significa? Arrependimento não significa chorar, não significa estar triste, não significa estar cabisbaixo, não significa vocês meninas, mulheres, borrar a maquiagem, porque aliás você está tão arrependida. Não, isso não é arrependimento. A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. Você agora não pensa mais como antes, agora você tem uma mente renovada, uma mente transformada. Agora as suas vontades já não são mais as suas vontades, agora é a vontade de Deus em você. Os seus pensamentos, na verdade, já não são mais os seus pensamentos, são os pensamentos de Deus em você. Agora o que você quer, o que você deseja, o que você almeja, o que você vai procurar conquistar, já não é mais o seu plano, mas é o plano dele em você. Porque agora você está arrependido, dizendo, Jesus, eu já não sou mais o velho homem caído em meus delitos e meus pecados, agora eu sou um novo homem, agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, reino, deixa eu te dizer, recap, nós estamos um novo homem, nós temos uma nova mente, porque nós encontramos o que é arrependimento de verdade, nós somos nova criatura. O processo do avivamento vai levar a gente a confessar todos os nossos pecados, entregar tudo que nós somos diante dele. Eu não sei se te contaram. Deixa eu ver, deixa eu pegar uma estatística aqui. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Levanta a mão. Posso falar uma coisa? Nenhum de nós entregamos nossa vida para Jesus. Eu não consegui entregar minha vida para Jesus. Pergunta por quê? Porque eu não tinha uma vida para entregar para ele. O que na verdade eu tinha era uma morte. Eu entreguei a minha morte para ele, e da minha morte ele me deu vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Se eu não tinha Jesus, eu não tinha vida, mas a sua misericórdia, a sua graça me alcançou. E eu falei, Jesus, eu não tenho nada para te dar, a não ser minha morte. E ele disse para mim, fica tranquilo, tranquila, porque eu tenho a vida para sua morte. Receba a vida eterna.
O terceiro ponto para a gente viver um avivamento está no versículo de número 48. E esse é bem curtinho, eu quero que coloque aqui na tela por gentileza, porque eu quero que você leia junto comigo. No 3, 1, 2, 3. O que nós somos? O que nós somos? Você sabe que testemunha não é ser fofoqueiro. É porque tem uns irmãos que falam, eu sou testemunha de Cristo. Ele procura umas pessoas e fala assim, irmão, só pra gente orar sobre isso, deixa eu te dizer, aquele dread do Gili ficou incrível. Eu gostei. Mas você acredita que tem gente que acha que os comentários que ela faz, ela está sendo uma testemunha? Porque o que ela fala? O que é ser uma testemunha? É falar do que viu. O que é ser uma testemunha? É falar do que ouviu. Ela acredita que essa testemunha aqui é só isso. Deixa eu te falar uma coisa muito poderosa que eu aprendi em Cristo. Ser testemunha dele não é só falar o que você viu e o que você ouviu. Ser testemunha é se tornar o que você viu. É se tornar o que você ouviu. Você tem que entender que o primeiro chamado que ele tem para você não é sobre fazer, é sobre ser. Na verdade, eu te digo que pouco importa aquilo que fazemos, o que importa no final da jornada é quem se tornamos. Sabe qual que é muitas das vezes o nosso problema? É que a gente foca tanto no fazer, a gente foca tanto no, eu tenho que fazer certo, eu tenho que fazer correto. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, no grande dia, o argumento daqueles que não vão herdar o reino de Deus é esse. Mas eu fiz no seu nome. Ué, não tinha demônio, eu não expulsei? Ué, mas eu profetizei? Ué, mas eu fiz sinais, maravilhas? Em seu nome eu fiz. Agora segura. Olha a maior loucura que eu já li na Bíblia. Ele vai falar o seguinte. Primeiro, ele não desmente. Segundo, ele fala assim, ok, eu só não te conheço. Qual que é a resposta dele? Vê, não era sobre ele ter feito, era sobre ele ter se tornado. Não era sobre ele ter feito muitas coisas. Irmão, não importa se eu estou pregando, não importa se eu estou no parque, se eu estou no auditório, se eu estou lavando o banheiro. A preocupação de Deus não é essa. A preocupação de Deus é quem eu me torno enquanto eu prego, enquanto eu estou no parque, enquanto eu estou no auditório, enquanto eu lavo um banheiro. Quem eu estou me tornando, essa é a preocupação de Deus. Porque se o que eu estou fazendo, eu estou me tornando a imagem dele, pode continuar. Que o fim é positivo. Ele vai olhar para você no grande dia e vai falar, opa, esse eu conheço, e aí, como é que você está? Lembre-se, as obras que Deus confiou nas suas mãos. Lembre-se, a missão que Deus confiou nas suas mãos. O objetivo final é você se tornar uma pessoa. Não é você olhar para trás e falar, oh my God, olha tudo que eu edifiquei, olha tudo que eu construí. Não, é você olhar e falar assim, olha quem eu me tornei em Cristo. Você está comigo, um amém? Então uma testemunha aqui não é só sobre falarmos e nem só sobre ouvirmos, é sobre se tornarmos. E Jesus está dizendo isso aos seus discípulos, porque Ele está dizendo assim, Gili, ok, vocês viram andando sobre as águas, vocês viram multiplicando os pães, vocês viram os sinais, eu ressuscitando até mesmo mortos, vocês viram os prodígios, vocês viram tudo o que vocês viram. Agora que tal se tornar tudo o que vocês viram? Que tal agora você de fato ser uma testemunha? Que tal agora de fato você se tornar essa mensagem? Deixa eu te falar, o desafio do pregador não é pregar uma boa mensagem. Hoje em dia, até a inteligência artificial está pregando. O desafio de um pregador não é ele preparar um bom esboço, porque hoje em dia o ChatGPT prepara. Hoje em dia o desafio daqueles que são mensageiros do Evangelho, deixa eu te dizer, todos nós somos. Você está comigo, diz um amém? O nosso desafio não é falarmos, o nosso desafio é ver as pessoas vendo em nós o Filho de Deus. E isso acontece quando nós permitimos a transformação da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma e de tudo aquilo que Ele tem para fazer, porque aí sim nós seremos uma testemunha como Ele é. Você está comigo, diz um amém? Olha o que Jesus disse, eu só faço o que vejo meu Pai fazer, eu só falo do que vejo meu Pai falando. Mas vê, Ele era um com o Pai, então Ele não só estava focado em fazer, Ele se tornou como o Pai. Na verdade Ele sempre foi como o Pai. Você está comigo, você está entendendo, amém ou não? Vamos para o quarto ponto? Já estamos acabando, tá? Aí tem o quinto e a gente encerra. Versículo de número 49.
E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ficai aonde? Essa cidade, gente, é uma cidade de origem. Essa cidade é uma cidade do quê? A maior parte do que nós vemos, sim, aconteceu na Galileia, aconteceu em toda a região. Mas nós bem sabemos que Jerusalém é escolhida por Deus como a cidade aonde Ele vai voltar. Aonde a gente sabe que vai acontecer todo o reino milenar de Deus. Essa cidade é uma cidade de origem para aqueles discípulos. Aqueles 12 discípulos que estavam ouvindo essa mensagem, como nós estamos aqui, estavam ouvindo do próprio Jesus, ele falando o seguinte: ó, eu vou derramar poder sobre vocês. O avivamento vai acontecer, as curas, os sinais, os prodígios, tudo isso vocês vão ver. Só que primeiro permaneçam em Jerusalém. Primeiro permaneçam na cidade de origem. Primeiro permaneçam onde vocês estão. Pergunta por quê? Porque não tem como a gente amar o futuro sem antes amar da onde nós saímos. Não tem como a gente amar as nações se primeiro não amo o Balneário Camboriú. Não tem como eu amar o futuro desprezando o presente. Não tem como para Deus nós amarmos tudo que nós vamos viver no amanhã se o nosso hoje nós estamos desprezando. Deixa eu te dizer algo muito poderoso. Você pode amar as nações da terra, você pode amar o futuro que você tem em Deus, você pode amar todas as coisas que Deus vai fazer, mas jamais despreze aquilo que já está nas suas mãos. Deixa eu te dizer algo. Eu amo a reino por causa disso. Nós somos chamados para onde? Para as nações. Mas veja, em uma cidade, Balneário Camboriú, nós temos 2 igrejas. Pergunta por quê? Nós honramos aonde Ele nos plantou. Nós acreditamos nessa cidade. Nós vemos o nosso pastor falando: eu quero morrer nessa cidade e quero ser enterrado nessa cidade. Ele vai viajar o mundo todo, mas qual que é a origem dele? Isso é honra da onde você veio. Isso é honra da onde Ele te tirou. Não tem como a gente amar o futuro, as nações, se a gente não ama a nossa casa. Nós queremos salvar as pessoas que estão lá no Chile. Nós queremos salvar as pessoas que estão na Colômbia, lá em Paris. Isso é bom ou ruim? É maravilhoso. Mas Deus está falando assim: ok, começa em Balneário. Ok, começa no seu vizinho. Ok, começa na sua casa. Ok, começa com aquilo que eu já te entreguei, porque o passaporte para o futuro está no presente, não no futuro. O passaporte para herdar coisas novas, as coisas que estão superiores, as coisas que eu ainda não alcanço, é as coisas que estão aqui, eu ser ainda mais fiel. Lembra da parábola dos talentos? O que Jesus disse? Aquele que é fiel no pouco, ou seja, aquilo que está nas suas mãos, eu o coloco sobre o muito. Queremos viver um avivamento? Queremos ser avivados? Nós precisamos honrar as nossas origens. Para vocês aqui adolescentes, jamais despreze os seus pais que têm investido tudo que eles podem em você. Jamais esqueçam da onde eles tiraram você. Você era uma criança desmamada. Você era uma criança que padecia. Você era uma criança que precisava de um auxílio, que precisava ser cuidado, senão você morreria. Ele ou ela te abraçou, cuidou de você e profetizou sobre o seu futuro. Mesmo com todas as dificuldades dos seus pais, acredite, Ele deu o seu melhor. Eles deram o seu melhor para que você hoje pudesse chegar onde você está. O maior erro que eu posso cometer é esquecer de honrar os meus pais, porque foi dali que Deus me tirou. Pela graça de Deus, Ele me deu um negócio. O negócio avançou. E Deus me deu um privilégio, pergunte qual? Honrar os meus pais. Meu pai um dia escolheu um carro e me ligou, falou: filho, eu amei aquele carro. E meu pai é uma pessoa um pouco mais velha, ele tem 60 e tantos anos, já é idoso. E ele tem, desde quando eu nasci, o mesmo carro, um Cadete 96. Ele não abria mão de nada, por nada daquele carro. Eu já vi ele refazendo aquele motor umas 3, 4 vezes. Estou falando sério. Ele já gastou o dinheiro de um carro popular hoje em dia, só para poder manter aquele carro. Mas chegou um momento que eu convenci ele de que ele tinha que comprar um novo carro. E quando chegou esse momento, ele me ligou e falou: filho, eu escolhi o carro, só não tenho dinheiro. Eu falei assim: pai, pode comprar, porque Deus está te dando. Não é sobre o carro, é sobre honrar da onde você veio. Você está aí ou não está aí? Você quer aplaudir a Jesus? Pode aplaudir. Na primeira oportunidade que eu tive de fazer uma agenda, que foi ali em Joinville, irmão, não sei o que aconteceu naquele dia não, mas o céu bradou de uma forma inexplicável. Eu recebi minha primeira oferta.
Eu peguei toda aquela oferta e mandei para o pastor Eduardo. Falei, pastor Eduardo, é muito simples, mas eu quero que você entenda o ato, porque eu honro da onde eu estou saindo. Eu honro da onde Deus está me enviando, mas da minha base, do meu fundamento. Eu reconheço da onde eu estou recebendo conhecimento, paternidade, cuidado, oportunidade. Você está comigo? Diz um amém. Honre aonde você está hoje, porque isso também faz parte do avivamento de Deus. Amém ou não? Vamos para o último ponto? Agora chegou o melhor ponto. Eu estava tão faminto por esse ponto. Pergunte por quê? Esse é o ponto da promessa. Esse é o ponto e último, que é onde você não ouve sobre o Espírito Santo, é onde você experimenta o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo de número 49. Até que do alto, que é a continuação do verso que a gente leu. Até que do alto, repete comigo. Sejais revestidos de poder. O avivamento não vai ser na força do nosso braço. O avivamento não vai ser na minha capacidade de pregação. Não vai ser na minha capacidade ou na minha performance. O avivamento vai vir imediatamente após o derramar do Espírito Santo. Você conhece a história? Eles continuaram em Jerusalém. A Bíblia vai dizer um pouquinho mais à frente que eles voltaram ao templo, eles começaram a orar e eles permaneceram ali em oração. Atos capítulo de número 1 vai falar que eles estavam reunidos, cerca de 120 pessoas em um mesmo local. Eles seguiam orando e compartilhando, o pão, e eles oravam e compartilhavam em comunhão, eles oravam e compartilhavam em comunhão, até que então um dia, a Bíblia diz assim, e de repente, o que a Bíblia diz? Aí vem o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. O que o Espírito Santo de Deus falou comigo é que nessa noite Ele há de derramar uma porção para esse tempo, para que nós possamos viver esse avivamento de forma escancarada. Deixa eu te falar uma coisa. Prepare-se. Nós veremos ainda mais centenas de milhares de pessoas aceitando Jesus. Prepare-se, porque eu não estou falando apenas para vocês ouvirem, mas para o Brasil inteiro ouvir. Nós veremos ainda centenas de milhares de pessoas se curvando diante da presença dele, dizendo: eu estou arrependido, eu estou prostrado diante da presença dele. Eu reconheço que ele é o Senhor dos Senhores, eu reconheço que ele é o Alfa, o Ômega, eu reconheço que ele é o princípio, o fim, eu reconheço que ele é meu Senhor. Nós vamos viver uma temporada de avivamento. Não é emocional, é avivamento. Só se você crer, cante isso no seu lugar. E a terra clama. Vamos, irmão. O Espírito Santo quer nos visitar hoje. Isso. Nós chamamos o Espírito Santo. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Presta atenção uma coisa. Você não vai cantar essa canção. Você vai profetizar essa canção. Você não vai cantar essa canção apenas como quem está cantando uma música. Você vai profetizar essa canção. Olha aqui para mim, olha no fundo dos meus olhos. Eu preciso que agora você fique parado onde você está. Segura aqui para mim, por gentileza. Porque o que nós vamos viver não é força. O que nós vamos viver é o poder do Espírito Santo. Você precisa estar concentrado aqui. Olha aqui para mim, olha no fundo dos meus olhos. Não vai vir nada de mim não, fica tranquilo. Mas eu preciso que você foque aqui no que Deus está fazendo. Esse é o momento que eu te recomendo. Não se distraia. Esse é o momento que eu vou te recomendar. Não fale com quem está do seu lado. Se alguém falar, fala depois. Agora eu preciso ser cheio. Agora eu preciso ser cheia. Eu preciso sair daqui diferente. Eu preciso sair daqui outra pessoa. Eu preciso sair daqui revestidos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não foi chamado apenas para que o Espírito Santo esteja em você, mas você foi chamado para que o Espírito Santo faça através de você. Deixa eu te dizer algo mais. Pode ser hoje, pode ser agora. E pela fé que eu estou, irmão, pelo que eu orei, é hoje. Pelo que eu orei, irmão, e o que eu creio é agora. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre nós de uma forma poderosa, de uma forma que nós vamos sentir um arrepio, nós vamos sentir nossa mão tremer, nós vamos sentir o nosso coração quente, fervendo, porque esse é o mover do Espírito Santo, movendo o interior, movendo a
as águas paradas, movendo tudo aquilo que eu sou, movendo tudo aquilo que eu tenho. Não estranhe se o irmão do seu lado começar a tremer. Não estranhe se o irmão do seu lado começar com alguns comportamentos anormais. Isso não é emocional. Esse é o Espírito da promessa que vem sobre nós, nos revestindo, nos transformando e fazendo coisas novas. Esse é o Espírito